De novo com vocês em mais um vídeo, hoje conversando com o Dr. Gilberto Anauati. Ele é ortopedista, especialista em fraturas e conversa com a gente sobre esse assunto. Muito interessante, vamos conhecer tudo. Doutor Gilberto Anauati conversa com a gente hoje sobre fraturas. Ele é ortopedista e também é traumatologista. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Obrigado a vocês pelo convite. Estamos à disposição. Então, falando de fraturas, doutor, quais são os casos mais comuns que o senhor já observou que vem em busca no pronto-socorro desses traumas? Hoje, principalmente aqui em São Paulo, cidade grande, a gente observa a maior parte das fraturas são atropelamentos, acidentes automobilísticos, principalmente com motocicleta, né? E acidentes caseiros, mais comum em pacientes idosos, né? Mais em pacientes idosos. Isso. Vamos então pelas idades? Tá. Vamos orientar as pessoas de casa que estão nos assistindo? Vamos começar pelas faixas etárias, né? Das crianças, por exemplo. Porque criança em casa acaba se machucando, acaba gerando uma fratura e precisa aí de alguma orientação. No caso das fraturas na idade da infância, quais são as mais recorrentes? As mais comuns, principalmente membro superior, tá? Fraturas de punho, vez ou outra de tornozelo, que é mais raro, tá? Mas as mais comuns em criança são as fraturas de punho. Mas geralmente gerada por que motivo? Queda, bicicleta, escada. Eu falo para as mães, né, que isso é sinal de saúde, né? Então eles estavam correndo, estavam brincando, tal. Então é que a gente observa principalmente fraturas de membros superiores em crianças. Tá? Os braços, né? Quebra um braço. Isso, cotovelo também é outro lugar bastante comum em criança. E é uma fratura mais chata, né, para tratar. Fraturas em crianças são mais simples em geral, porque são fraturas sem desvios, a maior parte não necessita de cirurgia, dá para resolver com uma tala, meio gesso, com um imobilizador, alguma coisa assim diferente. Hoje é diferente, né? Mas assim, uma tala, um gesso, você resolve bem. Até porque criança é menos indicado cirurgia, seria isso? Menos, bem menos porque está em desenvolvimento, né? Isso, e principalmente o tipo, né? O osso é um osso, a gente brinca mais que é um osso, né? Mais mole, né? É feito de borracha. Então, é diferente do osso adulto, tá? Que crianças é mais comum o tratamento conservador, que a gente chama. Então, né? Mais nos membros superiores que nos mais inferiores. Comum interessante, eu pensava que era mais o futebol, alguma coisa assim. Então, mas mesmo no futebol, a molecada quebra a parte de cima. Membro superior. Cotovelo, punho são os mais comuns. E esse acidente doméstico dentro de casa não é muito comum? Crianças, principalmente na época de férias, a gente observa mais, aumenta o movimento de crianças com fraturas, tá? Então fica mais em casa, pula daqui, pula dali. E acaba acontecendo. Acaba acontecendo. E a orientação ficar de olho, né, nas crianças. Que é difícil, né? Então, não tem como. A gente brinca, né, que nesses casos, às vezes, que tem pacientes que se quebram, principalmente idosos, você tem que enrolar no plástico bolha, né? Então, aí, quem sabe, para de quebrar um pouco, né? Mas difícil. É difícil. E criança, para segurar em férias, em casa... É difícil. É que essa época aí o pessoal está em casa, mas os pais estão juntos. Tá? Então, doutor, vamos falar um pouco das fraturas voltadas para as pessoas mais idosas. Normalmente, elas estão ligadas a algum problema, alguma outra doença que acompanha a fratura? Principalmente idosos, é a osteoporose, tá? Que é muito comum,
que qualquer queda, às vezes um movimento que faz, quebra o tornozelo, a perna, aí são mais comuns em idosos, membros inferiores, se bem que ombro, cotovelo, punho também são muito comuns. Fraturas, às vezes, de coluna, principalmente tudo por causa da osteoporose. Então, e os idosos, eles se machucam principalmente em casa, tá? É mais raro acontecer na rua, na calçada, atropelamentos, essas coisas é muito mais difícil. O que o senhor orientaria nesse sentido às famílias? Porque às vezes os próprios idosos não têm a iniciativa de tomar algumas medidas de precaução. O que seria interessante do ponto de vista de cuidados? Isso é interessante, porque as pessoas nessa idade são meio resistentes, né? Porque você sabe que você vê o paciente, você fala, ele não está andando bem, ele está com desequilíbrio, está com isso, está com aquilo. Mas ele diz, não, estou bem. Usa uma bengalinha. Ah, não, bengala é feio, não vou usar. Então, isso tem bastante em paciente de idade. E principalmente mulheres falam, não quero saber de bengala, não, mas é para ajudar, para evitar de cair. Para estabilidade. Porque você limitar também, porque é importante as pessoas, principalmente idosos, terem essa... tão bem de cabeça, vão querer fazer alguma coisa. Eu acho que é importante isso, mas você tem que ter alguns cuidados, principalmente fora de casa. Dentro de casa é onde acontecem mais os acidentes domésticos em idosos, são os piores. Né? Em casa o senhor observa que é mais recorrente? E principalmente às vezes, porque em casa ainda você tem, a pessoa vai se segurando na cadeira, na mesa, você tem lugares para segurar, né? Agora, quando sai na rua, fala, leva uma bengala para sair na rua. Não, então não quer. Então são coisas e assim, que às vezes também usar a casa, né? Às vezes você vai usar o toalete, é complicado. É um momento que a pessoa às vezes está sozinha e se fragiliza. E a primeira coisa é tapete. Não pode ter tapete. Banheiro com barra, tirar os tapetes. Tudo bem, você quer colocar um carpete, é uma coisa, tudo bem, ele é contínuo. Então é difícil a pessoa tropeçar. Agora aqueles tapetinhos malditos, né, de beira de cama, esses, por exemplo, são bem complicados. E o pessoal cai mesmo. Escorrega. Então, tem um monte de detalhes que a gente não percebe. Como tratar um osso como osteoporose? É difícil porque ele está muito poroso, né? A característica é a porosidade óssea. Como tratar, hein, doutor? Olha, existe hoje, tem diversas medicações para osteoporose. Os principais é cálcio, vitamina D. Esses dois são os principais. Agora, tem outras medicações, alendronato, tem bastante medicamentos que você tem como fazer um tratamento e repor esse osso que... E vai melhorando a qualidade óssea. Mas vamos falar especificamente do senhor como trauma, né? Tá. Chega uma pessoa lá na área de trauma do hospital e tem uma osteoporose avançada. Como é que o senhor consegue fazer? Cabe uma cirurgia? Cabem procedimentos cirúrgicos no caso desse? Fraturas. Você tem as fraturas simples e as fraturas mais complicadas, com desvio, por exemplo. Então, fraturas com desvio, membro inferior, adulto, não estou nem falando de velho, estou falando de adulto, né? É sempre cirúrgico, tá? Você tem que operar. Membros superiores, membro inferior. E o que o senhor chama de fratura com desvio? Vamos explicar para as pessoas entenderem. Justamente, é o que o pessoal chama, às vezes, teve uma fratura exposta. Fratura exposta é outra coisa. A famosa fratura exposta, né, que é terrível. Tem fratura com desvio, fratura sem desvio. Sim. Tem as fraturas fechadas e as fraturas expostas. Expostas é quando tem algum ferimento na pele e o osso que saiu uma parte, um pedacinho para fora. Ele sai da pele. Essas fraturas, por exemplo, são casos de emergência, de urgência. Tá? Porque são suscetíveis de infecção. Isso. Esse é o maior medo do ortopedista, é a infecção, qualquer cirurgia. E fratura exposta é
é mais propensa, né? A pessoa com uma fratura exposta é mais fácil de pegar uma infecção. Infecção no osso é pro resto da vida. Então, é uma coisa que a gente tem que tratar, tem que cuidar, não é fácil, tá? É bem complicado, mas... tem que ter muita atenção, né? Tem que ir imediatamente para o antibiótico, tá? E outra coisa agora, você tem que prevenir, por exemplo, porque as primeiras fraturas de osteoporose são fraturas da coluna, aqueles achatamentos. A gente, com o tempo, a gente vai perdendo altura. Você nasce com você tem, quando adulto, você tem Fica com aquela sensação, poxa, altura. Mas eu tinha. Isso. Agora o que aconteceu? Eu diminuí. 1,70 agora eu tenho 1,68 m, e tem mesmo. Você falou de uma coisa interessante, doutor. Falando nisso, a gente tem, assim, a partir de uma determinada idade, né, 24, 25 talvez, 40. A gente começa a ter uma troca dos ossos, quer dizer, ele sofre uma estabilização e depois vai sofrendo uma perda óssea, é isso? A partir de que idade, hein, doutor? O pessoal fala exagerado, né? A partir dos 20. Quer dizer, dos 20? Mas é o seguinte. Nossa, tão 20 cedo. anos é aquela, assim, quando começa, né? Mas é bem... Mas 20? Agora, a gente considera a partir dos 40, principalmente mulheres, menopausa tem que tratar. Tem que tratar, porque homem já é diferente por causa da parte de hormônios, tá? Mulher na menopausa é igual a fratura, né? Então, ortopedista adora. Mas você tem que cuidar, e dá para cuidar, dá para fazer um acompanhamento, um tratamento bom para não... Para cuidar mesmo, para não ter problema, porque as primeiras fraturas são de coluna, depois é comum de punho. Tá? A partir da fratura de coluna, depois que você tiver de punho, você tem que tratar. É obrigatório, é mandatório, porque a próxima vai ser do fêmur. É assim. Mas por que é uma sequência? É uma sequência. Estatístico isso? É estatístico e mais ou menos é comprovado. Então, a chance de você tem fratura, você olha ali o raio-x da coluna, vê meio assim, quebrei o punho. E principalmente, se mulher, e se a mãe já teve fraturas, dessas coisas, é praticamente 100%. Então a sua orientação seria em que sentido? É importante a prevenção nesse sentido? Fazer exames para verificar a qualidade óssea. Densitometria óssea é o melhor exame, às vezes dependendo, é feito uma vez por ano. Quem costuma tratar, ortopedista trata também, mas eu costumo judiar um pouco, né? O ortopedista não entende muito, não. Quem entende mais é ginecologista, reumatologista e endócrino. Esses três são mais. O ortopedista gosta de operar as fraturas. O ortopedista chega para ele mais quando a situação está instalada, né, doutor? Isso, porque é o seguinte, uma coisa, os politraumatizados, que são aqueles acidentes graves, moto, porque hoje, por exemplo, acidente de carro, a gente pega bem menos casos, tá? A gente pega mais casos de acidente de moto, atropelamento. É porque o número de motos aqui em São Paulo é muito grande, é um absurdo, né? Então, praticamente a recorrência é muito toda maior, semana. Tá? Então, esses politraumatizados, né? Geralmente ele não só tem fratura, ele tem trauma de crânio, trauma abdominal, tem alguma outra coisa. Tá? Claro. A gente sempre procura estabilizar as fraturas o mais rápido possível, para poder... A fratura em si, vamos dizer assim, é difícil a pessoa morrer da fratura, tá? Mas você tem que estabilizar para poder depois fazer as outras coisas, né? Claro. Aí o ortopedista fica meio de lado, liberou, vamos lá, vamos resolver isso aí. Até porque as fraturas, elas geram um desconforto muito grande, altera a qualidade de vida do paciente depois do trauma, né, doutor? Fratura é dolorido. E uma coisa que às vezes as pessoas que sofrem seus traumas em casa ou algum problema de fratura,
ficam muito preocupados com a colocação de próteses, né? Que às vezes é necessário colocar pinos, por exemplo, pinos nas articulações, nos pés, em algum lugar que sofreu uma fratura. Isso é comum? Principalmente adultos. Em criança que a gente falou, criança é raro precisar colocar um pino assim. Às vezes você coloca provisório, depois de algum tempo você tira, tá? Mas em adultos é praticamente as fraturas de ossos longos, que a gente chama, né? Que é fêmur, perna, antebraço, braço, esses daqui são praticamente 100% cirúrgicas, tá? Em adulto. Então não tem como, hoje, não dá para você pensar em tratar um caso sem cirurgia. Uma fratura dos dois braços, dos dois ossos do antebraço. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E a chamada fratura de fêmur, né? Que é também muito difícil, né? Terrível, que tem que colocar né? aquela haste ainda, existe a haste? Existe ainda. É o melhor ainda solução. É a melhor solução. É a melhor solução. Depende, é lógico, do nível de É uma fratura. haste removível, né? Você coloca e precisa retirar. Normalmente adulto a gente deixa, não tira não. Porque normalmente não vai incomodar, fica estável, protege até da osteoporose, né? Ainda brinco, o pessoal fala, agora você pode uma perna que não vai dar problema nunca. Normalmente não traz mais problema depois de um certo tempo, que poderia, né, ter quebrado 2 vezes, né? Porque agora vai ter osteoporose, isso, aquilo. Mas pelo menos você deixa lá quietinho, funciona bem, né? Então, bom, é muito importante prevenir, fazer os exames, fazer o exame de controle ósseo, ter uma vida saudável, né? Exatamente para evitar chegar a um caso de fratura e ter que chegar... Você tenta prevenir com isso daqui, a densitometria, o uso de cálcio, de vitamina D, magnésio, e tem medicamentos, alendronato, tem um monte de medicamentos hoje, inclusive tem endovenoso, que a pessoa toma, acho que uma vez por ano, cada 2 anos. Então, às vezes, nem precisa ficar tomando remédio todo dia, né? Então, tem hoje medicamentos que funcionam, são muito bons, porque mesmo fraturas é muito interessante. Hoje, eu opero, por exemplo, muito mais hoje do que eu operava quando eu era residente há 30 anos atrás, né? Então, o que eu vejo justamente É porque hoje as pessoas envelhecem mais, né? Envelhecem, são mais cuidadas, né? E outra coisa também, o material cirúrgico, como você falou, as placas, parafusos, pinos... Alta tecnologia, né? Isso, teve uma evolução muito boa. Então... Pode-se ter segurança, né? Na utilização, antigamente tinha muita preocupação. Eu na residência, por exemplo, fratura de clavícula, fratura de tíbia, eu acho que eu nunca operei. Agora eu opero muito mais, porque hoje... Pela segurança das novas tecnologias. Né? E antibiótico, tudo. Então você dá mais segurança para o médico fazer. E a recuperação é muito melhor, muito mais fácil. Porque você botava gesso, deixava 3 meses. Nem brinca, gesso é verdade, né? Agora é tudo bem mais rápido. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal, pelas suas informações. Obrigado você. Eu tenho certeza que as pessoas de casa estão sempre aí aprendendo bastante com os nossos vídeos. Obrigada, doutor. Obrigado você. Tá? Então a gente fica por aqui. Não esquece, deixe o seu like, inscreva-se no canal e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.